Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Viva, está no ar a Tertúlia Bola Branca. Eu não sou o Hugo Tavares da Silva, sou o João Pedro Quezado. Isto é uma espécie de assalto, uma invasão autorizada ao espaço da tertúlia para falar não de bola, mas de rodas, de motores e das pessoas que têm as mãos no volante. Hoje o tema é, portanto, de Fórmula 1 e connosco temos o Pedro Sousa, que foi engenheiro em várias equipas de Fórmula 1 entre 2000 e 2024 e já nos brindou com os conhecimentos dele em março. E, pela primeira vez na tertúlia, temos connosco uma das apenas 782 pessoas na história que já competiu no Campeonato Mundial de Fórmula 1, um dos 5 portugueses com essa honra e o único a chegar ao pódio, o Tiago Monteiro. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Vamos ao que interessa. As férias de verão da Fórmula 1 acabaram este fim de semana, mas foi como se nada tivesse parado, porque Lando Norris venceu outra vez, pela segunda vez este ano, e consecutiva ainda por cima, enquanto a Mercedes nunca pareceu ter bem o controle da corrida ali em Zandvoort, o que é uma espécie de inversão, reverte a história desta temporada, que até agora era uma espécie de déjà vu de domínio da Mercedes com novos motores. Tiago, pergunta fácil para começar. Afinal, não vamos ter um passeio da Mercedes até ao fim do ano? Não, isso parece que não. Já começamos a ver já há alguns meses que as coisas estão a inverter um pouquinho, com novas forças a chegarem cada vez mais perto e, sobretudo, realmente a McLaren a dar um grande salto e a Mercedes ali a começar a sentir um pouco a pressão, claro, ainda com muita força, mas já não é aquele domínio que estávamos a ter ao início. Por isso acho que vai ser aqui até ao final uma grande luta, sem dúvida. Esta vitória da McLaren parece que mostra que a McLaren está a saber utilizar talvez um bocado melhor o mesmo motor neste momento, porque é sempre bom lembrar que a McLaren usa motores da Mercedes, neste momento é cliente da Mercedes, tem direito a receber o mesmo material e tudo mais, não é como em 2014 que as relações eram um bocado diferentes e a Mercedes podia reter um bocado mais do material bom e informação para si e demorar um bocado a dar o material atualizado às equipas clientes. Mas o Kimi Antonelli vai ter um novo motor em Monza e, portanto, uma penalização. Achas mesmo que a McLaren e o Lando Norris ainda têm tempo para chegar à frente, ou o carro da Mercedes é demasiado consistente? O Lando Norris estava a dizer alguma coisa neste sentido este fim de semana, de o carro da Mercedes ainda ser demasiado consistente para ser fácil apanhá-los. Sim, fácil não vai ser. O carro da Mercedes é um excelente carro ainda e continua a ser provavelmente o melhor overall, mas sentimos é que a McLaren está realmente a apanhá-los, está a aproveitar, como disseste muito bem, melhor talvez a utilização do motor da Mercedes, sistema de arranque claramente também melhor, gestão até um bocadinho dos pneus durante a corrida, mais para o final da corrida também parece ser um pouco melhor, por isso a McLaren está realmente a crescer, mas a Mercedes continua a ser talvez o melhor carro, por isso não vai ser uma luta fácil, e sinceramente acho que vai depender também de pista a pista. Eles estão tão próximos uns dos outros e ali o grupinho ali da frente que as grandes diferenças vão se fazer pelo formato e pelo estilo da pista, que se vai adaptar um bocadinho melhor ou pior aos carros, e depois também mesmo assim a diferença de cada piloto em cada pista, por isso vai ser renhido. Por acaso neste ano já vimos que a McLaren tem uma limitação com a caixa de velocidades, com as relações da caixa que são um bocado mais curtas, então em retas não é um carro que desenvolve tão bem, o que vai complicar a vida em Monza provavelmente, claro. Mas depois, este fim de semana já vimos na telemetria até, e agora esses dados são acessíveis a toda a gente, portanto toda a gente consegue, até pessoas como eu, meros jornalistas e entusiastas, conseguem ir ver os traços de velocidade nas curvas, e a McLaren já tinha vantagem nas curvas de média e alta velocidade em Zandvoort, portanto já há ali um pacote, pelo menos parece mais desenvolvido, não é? Sim, trabalham bem essa parte e as atualizações que fizeram até agora foi nesse sentido, talvez porque sinceramente não tenho a certeza, mas eu lembro que há um cálculo que se faz do tipo de curvas que há durante o ano.
E claro, vamos nos concentrar no tipo de curvas que há em maior quantidade, e se calhar realmente a McLaren acertou melhor na eficiência do carro neste tipo de curvas, que é o que há mais. Claro, depois chegamos a extremos como Monza ou como Mónaco, que são extremos completamente opostos, e aí é tentar fazer o melhor possível, mas o que é importante é tentar concentrar no que há mais no calendário, e aí nesse sentido a McLaren realmente tem feito um bom trabalho. Ainda é uma equipa que sabe ganhar campeonatos, como se viu o ano passado. Sim, mas claramente a Mercedes também, ou seja, estamos a falar de equipas que têm lá tanta gente com tanta experiência, todos muito bons, estamos a falar dos melhores engenheiros, os melhores mecânicos, os melhores de tudo, que claro que as coisas, a luta é muito, muito, muito renhida, estamos a falar de milésimas que podem fazer diferenças. A McLaren tem essa experiência de ganhar, claro, mas se olharmos para os outros também, está lá muito boa gente. Sim. Pedro, o Toto Wolff, no fim da corrida, veio dizer que a Mercedes não tem espaço no limite orçamental para desenvolver o carro a um ritmo mais rápido, que a próxima atualização pode já pôr a Mercedes perto do limite. E supostamente só vai haver grandes mudanças no carro da Mercedes a partir do GP de Bahrein, que vai ser na Malásia, ou em Baku. Pronto. Este ano vamos ter a normalidade do GP de Bahrein ser na Malásia. Este grande prémio dos Países Baixos foi um alerta para a Mercedes que está na altura de dar à perna e pôr mais trabalho no carro? Eu penso que sim. Eu acho que temos aqui, como o Tiago mencionou, acho que é visível que a McLaren deu um salto enorme, tanto fez um desenvolvimento enorme no carro, que se calhar ainda não acabou. Ouvimos já falar que a Ferrari vai ter um motor novo, acho eu, em Monza, e eu acho que a Mercedes vai estar sob pressão, sem dúvida, para fazer desenvolvimento. Se o consegue fazer antes do que está previsto, não sabemos. Também não sabemos quanto é que do budget gastaram do início do ano, portanto é fácil, como é evidente, o todo tem que estar sempre a proteger a casa dele, não é? E já mencionou várias vezes que está um bocadinho admirado com a capacidade da Ferrari em fazer grandes desenvolvimentos com os budgets atuais, não é? Com o limite que existe do classificado. Mas eu acho que na realidade se calhar houve aqui um investimento enorme no início do ano por parte deles, não é? Nas primeiras corridas, e as coisas ficaram ligeiramente mais difíceis a partir de agora, mas eu acho que a Mercedes de alguma maneira vai ter que, como tu mencionaste, estar aqui um passo largo, senão eu acho que a McLaren já mostrou que tem um carro fortíssimo, e se pensarmos no campeonato anterior, com as regras anteriores, eles conseguiram ter um carro que foi muito difícil de bater, praticamente impossível até ao final das regras, e eu acho que eles estão-se a preparar para estar numa situação dessas outra vez, não é? Porque eles são uma equipa forte do ponto de vista técnico, e eu sinceramente não estava à espera de outra coisa. O Tiago mencionou também de que, pronto, levaram este tempo todo, se calhar até agora ao Summer Break, para de alguma maneira entender como é que haviam de otimizar várias coisas a nível do motor, e portanto isto é bem mais complicado do que as pessoas de vez em quando se calhar pensam. Apesar de não ser uma área minha, vejo pela quantidade de coisas que temos que elaborar à volta do motor, a nível do arrefecimento e tudo. Isso é uma das coisas, por exemplo, que não passa de equipa para equipa. O motor todo e o esquema todo de arrefecimento do motor não é algo que a Mercedes forneça à McLaren, portanto acabam por lhes dar algumas informações do que é necessário a nível de quantidade de calor e tudo, mas depois os esquemas todos dos radiadores, como é que funcionam, são radiadores água-ar, são água-óleo, óleo-ar, etc. Isso são decisões depois de cada uma das equipas, e essa estratégia toda também é muito importante. As pessoas não imaginam o quão é, porque depois acaba por dar espaço, por exemplo, para se elaborar um package aerodinâmico melhor, porque se conseguirmos ter um sistema de arrefecimento do carro mais elaborado e mais eficiente, com essa mistura toda de diferentes radiadores, de usarmos um para arrefecer o outro, etc., conseguimos ter entradas de ar mais pequenas para os radiadores, por exemplo, e ter mais eficiência aerodinâmica. E essas coisas todas não são fáceis de elaborar quando tens um motor que não foste tu que fizeste, não é? Que a McLaren não o fez, não o desenvolveu e recebeu com alguns parâmetros, como é evidente, a dizer, estes são os parâmetros que vocês têm que seguir, mas depois otimizar isso não é fácil. Eu acho que eles demoraram estes meses todos, e possivelmente agora com o package novo que têm, estão a mostrar que estão a voltar outra vez a estar mais ou menos ao nível que tiveram há um ano e tal atrás. Portanto,
acho que vai ser renhido, acho que vai ser difícil para a Mercedes a partir de agora. Acho que a McLaren, entretanto, alguém falou ou acho que foi a própria McLaren e o Andrea Stella que disseram que tinham criado um novo departamento dentro da equipa só para analisar os dados do motor, o que se prevê que o motor dê em cada circuito e, portanto, otimizar logo antes de chegar, porque eles estavam a reagir demasiado ao que estavam a ver nos treinos de sexta. Mas achas que sem olhar aqui entre a execução em pista, e já vais perceber porque é que eu estou a excluir esse lado, entre Ferrari e McLaren, quem é que pode chatear mais a Mercedes? Eu acho um bocadinho difícil de momento, quer dizer, não, eu gostava de ter essa resposta, não é? $1 million question. Eu se calhar sou um bocado tendencioso, mas eu acho que a McLaren é uma equipa bastante forte e se calhar um bocado mais pragmática na solução. É uma equipa inglesa e dá-me a sensação que a McLaren vai ser mais forte a partir de agora e se calhar vai continuar à frente da Ferrari como já esteve este fim de semana, e eu diria que acho que vai ser a equipa que vai dar muito trabalho à Mercedes e vamos ver até ao fim do ano o que é que vai acontecer, porque acho que o campeonato ficou em aberto a partir de agora, na minha opinião, mesmo a nível de piloto e tudo. Sim, e vamos precisamente aos pilotos. Tiago, no início da temporada, uma das perguntas assim em aberto era que Lando Norris é que ia aparecer depois de ganhar o primeiro campeonato, o primeiro título mundial. Se ia ser uma espécie de novo Jenson Button, que fez e teve as suas dificuldades, ou se o título ia dar mais confiança ao piloto. Olhando para o que já aconteceu e para estas duas corridas principalmente, o título deu claramente confiança ao campeão do mundo. Sem dúvida. Ele chegou muito forte, chegou confiante, chegou com um alívio muito, muito grande de ter conseguido, da forma como conseguiu ser campeão do mundo, e a partir daí tudo o que vier já é tudo lucro, entre aspas, e notava-se na atitude dele. Foi difícil implementar tudo, também por problemas mecânicos e técnicos e pela performance do carro, mas a partir do momento que as coisas começaram agora a estar mais encaminhadas, claramente ele está a um nível muito, muito, muito forte, muito confiante e sem dúvida um dos pilotos a bater para o campeonato outra vez, sim. Pode ser essa confiança que está a fazer a diferença entre o Norris e o Oscar Piastri, sim. Porque o Piastri parece estar meio perdido, vamos dizer assim, durante os fins de semana, perde-se algumas pistas, parece que segue um bocado o padrão do ano passado, de pistas com menor aderência, perde-se um bocado, se bem que Zandvoort não é bem esse caso, mas ao longo do fim de semana parece que perde terreno. O Lando Norris ganha alguma coisa em termos de, não sei se é afinação, se é mais confiança no carro. Há uma parte de confiança pessoal, de pilotagem, de trabalho com a sua equipa técnica, e claramente o Oscar está num momento, numa fase difícil, crítica, está pessoalmente com a sua equipa de management, as coisas estão complicadas, os resultados não aparecem, por isso há ali uma pressão cada vez maior. E vê que o seu colega de equipa, ao contrário, está a continuar a voltar a ganhar força e está difícil de bater. Eu acho que a grande diferença durante o fim de semana, e por acaso sobre esses dois, eu estive em Singapura o ano passado e tive a oportunidade de passar bastante tempo com os dois e com algumas das pessoas da equipa técnica deles. E foi impressionante a diferença, apesar de ser a mesma equipa, e à partida teria que haver aqui um consenso global, estamos a falar de duas equipas quase separadas dentro da McLaren. Cada um trabalha à sua maneira, cada um tem uma forma de trabalhar diferente, não só o engenheiro com o seu piloto, mas depois toda a parte de análise, a performance, a forma como cada um tem preferências de ouvir coisas ou de analisar coisas, cada um dos pilotos foi criando uma estrutura de engenheiros de análise de performance completamente diferente um do outro. Houve ali uma altura no ano passado, não sei se lembras, ao início do ano, que o Piastri estava imbatível, depois de repente houve uma alteração, que claro que é impossível saber exatamente porquê, devem ser muitas razões, não há uma razão para que isso aconteça, mas que houve um shift claramente, e agora está o lado do Norris, a forma como eles analisam e trabalham e vão evoluindo durante o fim de semana, tem corrido melhor.
Isso é super interessante para quem conhece um bocadinho de perceber realmente todo o trabalho que há por trás do que se vê, não é? do piloto em pista. Estamos a falar de muitas pessoas, muitos engenheiros que estão realmente a dar ferramentas para o piloto aproveitar melhor e guiar melhor. Mesmo a este nível, os pilotos estão sempre a aprender e sempre a evoluir e sempre a descobrir coisas novas. Porquê? Porque as condições mudam, porque as pistas vão evoluindo, os pneus vão mudando, etc, etc. E é fantástico ver como é que um piloto se adapta um bocadinho melhor e cria uma estrutura à sua volta um pouco melhor do que outros. E aqui, claramente, na McLaren, é o que está a acontecer. Já na Ferrari, por exemplo, onde também tive alguns contactos, já são muito mais compactos e conectados, apesar de ser uma equipa maior, em termos de quantidade de gente. Okay. E se calhar pode ser, há bocado, quando o Pedro disse que a McLaren é provavelmente a equipa que vai evoluir melhor, eu também acho que sim, por serem ingleses e uma mentalidade diferente, mas também por serem um pouco mais pequenos, apesar de ser uma estrutura enorme na mesma, são menos pessoas e menos pessoas a dar opiniões. São menos pessoas na operação em pista? Em pista eu acho que é um número que deve ser limitado, porque deve ser ela por ela, mais ou menos todos, acho que tem um máximo, sim. Não é? Há uns tempos atrás era 100 pessoas, agora não sei se são mais ou menos. Sim, estou a falar mais em casa, na fábrica. Eu acho que a Ferrari peca um pouco pela dimensão e pelo que eu sinto e falo com o Fred Vasseur, a grande dificuldade dele é essa, é juntar toda a gente, que seja um grupo mais restrito. Eles estão a tentar pôr mais limitações, criar mais hierarquias e ter menos interlocutores entre cada área, e isso acho que a McLaren é mais forte nessa área. Mas depois, em relação aos pilotos, o Lewis e o Leclerc estão muito mais próximos a trabalhar juntos, apesar de serem obviamente concorrentes, mas há uma proximidade maior na colaboração, diremos, para durante o fim de semana. Claro que depois cada um tem o seu engenheiro e tem a sua estrutura de performance, mas há muito mais comunicação. Por isso, duas filosofias muito diferentes de trabalhar. E que instrumentos é que a equipa dá aos pilotos, ou essas equipas de performance diferentes dos pilotos, que instrumentos é que dão aos pilotos para eles perceberem o que é que podem melhorar naquele fim de semana? Tens uma quantidade de engenheiros a analisar tudo ao pormenor, a tua eficiência de travagem, a tua força no volante, as tuas travagens, as tuas acelerações, o teu posicionamento na pista, todos os detalhes que um piloto não tem tempo, porque também tem muito mais coisas para fazer, entre a comunicação, o marketing e isso tudo, etc. Mas quando chega, vais dar uma entrevista, voltas, tens centenas de elementos que podes analisar e eles vão te ajudar a dizer, olha, aqui em comparação ao que tu fizeste, em comparação ao teu colega de equipa, em comparação ao que vemos dos outros também, podes melhorar aqui, tenta isto, tenta assim. Há uma informação impressionante de dados que nos ajudam a ser melhores e nos ajudam a adaptar a nossa pilotagem, a melhorar a nossa pilotagem e a ser mais eficazes em tudo que é sítio. Por isso, estamos a falar de tudo, gestão do pneu, temperatura dos pneus, eficiência do pneu, eficiência da nossa travagem, das trajetórias, vai a pormenores impressionantes e é super interessante, mas o piloto não está sozinho longe disso e o seu engenheiro preocupa-se com certas coisas e depois tem outros engenheiros que são preocupados só com isso, só com analisar. Depois há outra coisa, ainda há o simulador e eles têm todos na fábrica vários pilotos a trabalhar no simulador que enviam informações em direto praticamente, eles testam coisas na pista, mandam o feedback da temperatura, do grip, level, etc, simulam no simulador, fazem alterações, experimentam na real, ou seja, é uma atividade incrível que há nos bastidores que, pronto, para quem gosta é impressionante. Não, é interminável, não é? É interminável, é a quantidade de informação e é às vezes um problema, porque claro, demasiada informação às vezes uma pessoa baralha-se, não é? O Pedro diz que sim, que é isso mesmo, os engenheiros estão lá para descobrir e proporcionar ao piloto informações, soluções, etc. Mas às vezes é tanta coisa que pode ser contraprodutivo, por isso, producente. Por isso, esse trabalho é muito importante, mesmo muito importante, mas é saber o que é realmente, o que é válido naquele momento, naquele fim de semana. Não dá para experimentar tudo, temos que tomar decisões. Às vezes vamos para o lado certo, às vezes para o lado errado. Ainda sobre o Lando Norris, ele no GP da Hungria, no fim, acho eu, ou no sábado, não interessa,
teve de mudar o estilo da condução. Disse que teve de mudar o estilo de condução anualmente, desde que entrou na Fórmula 1, para se adaptar aos carros. E o Lando Norris já passou por 3 gerações de carros bastante diferentes. Sim. Desde 2019. Isto foi uma espécie de resposta que ele deu ao George Russell quando ele disse que o estilo dele não estava a funcionar com este carro. Quão adaptável é que um piloto tem de ser na condução? Quando estamos a falar de estilo, o que é isto do estilo de condução? É crucial. Um campeão do mundo é exatamente isso. É um piloto completo e que é o piloto que se vai adaptar melhor a todas as condições. Que seja o carro, seja as condições atmosféricas, seja as condições de pista, seja os novos pneus. Pilotos são todos muito bons, obviamente, e há muitos mais. Há centenas de pilotos excelentes. Mas a diferença do que vai ser realmente capaz de ganhar um campeonato é aquele que se vai adaptar mais rapidamente a uma situação diferente ou difícil. O carro nunca está perfeito. Aliás, por acaso ainda falava disso hoje de manhã com o António Félix da Costa, a propósito do fim de semana do Noah em Jarama, porque as condições atmosféricas mudaram muito e os pneus também, e realmente a grande dificuldade é sabermos adaptar a isso. Nunca vamos guiar um carro perfeito. Mesmo quando fazemos uma pole, há sempre ali alguma coisa que podemos melhorar. Acontece às vezes dizer, o carro está incrível, não tocava em nada. Acontece, é verdade. Mas estamos a falar talvez de 2, 3, 4, 5% talvez na nossa carreira. Certo. Ou na nossa temporada. Por isso, o piloto, a grande força de um piloto potencialmente campeão do mundo é isso, é saber adaptar-se naquele momento ao estilo do carro. E quando perguntavas o que é isso, adaptar-se ao estilo do carro, há carros que precisam de ser mais agressivos em entrada, na travagem. Há carros que não aceitam isso, que começam logo, são muito mais instáveis. Se eu travar um pouco mais tarde e um pouco mais longo, eu quero pôr peso na frente do carro para o carro virar. Se puser demasiado, o carro faz traseira. Ou seja, isso é a física da pilotagem. Mas depois há carros que aceitam mais ou menos. E quando um George Russell diz é a primeira vez que eu não me adapto a um carro, eu acho um pouco estranho, porque qualquer carro que eu guiei na minha carreira tive que me adaptar àquele carro, àquele estilo, mesmo dentro do mesmo campeonato, seja ele em carros de turismo, em carros de endurance GTs ou em monolugares. Todos os carros têm a sua particularidade e temos de nos adaptar a isso. Ele se calhar faz isso sem pensar e por isso nunca foi um problema para ele, porque chega ao carro, adapta-se e nem dá conta que, sem pensar, ele está-se a adaptar àquele estilo de carro. O Lando, ao contrário, não, percebeu que este carro precisa ser guiado desta forma, preciso ser mais agressivo com ele ou menos agressivo. Há carros que resultam guiando de uma forma super suave, super light, o carro é mais eficaz. Parece que estamos lentos e afinal vamos ver o crono e estamos rápidos. E há outros que não, que tem que ser agressivo, uma pessoa tem que ser muito mais agressiva e é assim que funciona. O Lando percebeu, ou pelo menos explica isso dessa forma. Ele próprio sente que há diferenças no estilo do carro, de pilotagem do carro, e adaptou-se. O Russell, sim, sobre essa questão, provavelmente para ele chega, guia e naturalmente adaptou-se sem se preocupar com essa questão. Pedro, tu que és meio insider da McLaren, digamos assim, porque trabalhaste lá. O Lando, ou seja, acho que nós vimos isto quando o Daniel Ricciardo estava na McLaren. O Ricciardo queixava-se, ou tinha muitas queixas de que o estilo que era exigido pelo McLaren não estava a afinar bem não estava em sintonia com o estilo de condução dele. E via-se efetivamente em pista, a coisa parecia um bocado mais difícil para o Ricciardo, e ele estava sempre bem atrás não sempre, mas estava atrás do Lando Norris. Há aqui estas particularidades dos carros da McLaren podem ter ajudado o Lando Norris a aprender mais cedo que tinha de ir mudando o estilo conforme era o carro podia? Eu acho um bocadinho difícil dizer que uma equipa em particular tem um estilo de carro. Se calhar, se tu pensasses que essa equipa tinha sempre o mesmo diretor técnico, e se calhar podíamos falar tipo o Adrian, se calhar o carro depois tem tendência para ter características particulares, porque é assim que ele acha que se faz o melhor carro. Eu até entendia isso, mas a McLaren tem passado por várias equipas técnicas e tanto gente a dirigir a parte aerodinâmica e tudo diferente ao longo dos anos. Eu acho que existe aquilo um bocado que nós falámos da primeira vez que tivemos a nossa tertúlia, que foi
de vez em quando há uma ideia um bocado errada, que é fazermos o carro para o piloto. O carro não é feito para o piloto. As equipas todas fazem o melhor carro que conseguem. E depois cabe, tal e qual como o Tiago diz, o piloto adaptar-se. Não é? Há carros que são muito difíceis. Muitas vezes são muito difíceis de guiar por uma questão de erro, por uma questão de que o carro não saiu exatamente como é esperado. O carro, na realidade, tem problemas aerodinâmicos que, se calhar, não se foram detectados no túnel de vento, não foram detectados a nível computacional, etc. Mas o carro, quando é concebido para ser o carro mais rápido de todos dentro das pistas que nós temos, não é? E é a tal história também, se calhar temos mais curvas médias, se calhar para o lado direito, então não fazemos um carro só para curvar para o lado direito, mas focamos-nos mais num certo tipo de curva, etc. Toda a gente desenvolve o carro a pensar nisso. Eu acho que depois cabe ao piloto ser capaz ou não de se adaptar, e como tu dizes, há pilotos que se adaptam melhor. Eu lembro-me do Daniel ter alguns problemas, por exemplo, gostar de um tipo de carro na frente, com particularidades, com certas características à frente, que eram diferentes, por exemplo, do Vettel. E se calhar há pilotos mais sensíveis que precisam disso, ou então não têm confiança no carro. Eu acho que um dos expoentes máximos disto tudo é tipo o Verstappen, não é? Que é um tipo que tens um carro relativamente instável, que onde tem os outros colegas não são capazes de guiar, ou pelo menos parecem não ser capazes de extrair tudo do carro, e tendo-o sempre lá em cima, no topo, quase nos 6 primeiros, a ser capaz de fazer o que os outros não são. Eu acho que isso tem um bocado a ver, como o Tiago diz, a capacidade de tu de adaptares e não necessitares daquele carro perfeito para ti. Entendes? É tu entenderes a máquina, como é que a máquina tem que ser guiada e tentar extrair o máximo dela. E eu acho que aí é a diferença. E eu acho que nisso o Piastri, por exemplo, é melhor que o Daniel, se calhar. Pelo menos pareceu, até agora. Mas não melhor que o Lando. Não, mas olha, por exemplo, estávamos há bocado a falar de números. O Piastri está com uma diferença de menos de uma décima, que é bastante, não é? Uma décima, é muito tempo. A diferença média em qualificação não é assim tão grande, não? Não, eu acho que é cerca de 75 milésimos, se não estou enganado. Mas se calhar é o suficiente muitas vezes para estar no sítio cada hora errada. Não é? Isso muitas vezes é assim. E o Tiago deve-se lembrar disso, não é? Tu de vez em quando, por uma fração de segundo, estás no sítio errado, ou traz outros problemas, não é? E eu acho que isso tem-se acumulado, não é? E infelizmente depois cria também uma certa pressão psicológica, que é tu começas a ver o teu colega, que não é? O teu colega é sempre a pior. Quer dizer, na realidade, o teu maior adversário é sempre o colega, porque tem o mesmo carro que tu, supostamente, e se ele é mais rápido que tu, pronto, eu acho que é o que tem mais embate a nível psicológico, não é? Nessa altura é mais ainda do que as outras equipas e os teus outros oponentes, porque nessa situação podes sempre dizer, o carro dele é melhor que o meu, não é? Claro. Ele ali acho que está a perder para o Norris, e eu acho que tem-se acumulado ao longo do tempo. Já o ano passado no final acumulou-se um bocado esta pressão de ele não estar a conseguir estar ao nível que era esperado. E acho que houve muita expectativa em relação a ele o ano passado, não foi? E depois ela foi-se esvaindo ao longo do tempo, não é? Desapareceu, e eu acho que este ano ainda está pior, infelizmente, não é? E viu-se outra vez, mais uma vez, ele teve bem este fim de semana em alguns momentos, mas mesmo assim o Norris acabou por ser mais rápido que ele e ganhou. Sim, e o Piastri acabou por ficar um bocado perdido atrás de todos os outros carros das equipas de topo, não foi? Sim, é exatamente o que o Pedro estava a dizer, é isso. Às vezes por milésimas de segundo estás numa posição diferente na grelha e que te muda o formato do fim de semana todo, estás ali embrulhado na confusão e estorvado e não consegues a performance pura, enquanto que o teu colega de equipa, que na qualificação não foi uma diferença grande, mas foi suficiente quando tens uma grelha tão apertada como tem sido, não é? Sim. Essas coisas fazem diferença, sim. Basta, ou seja, não sendo pole position, basta não calhar não ficar num terceiro, quinto lugar que fica atrás da pole position e, portanto, do lado limpo da pista, sim, que já traz dificuldade logo no arranque. Sim, logo no arranque, e depois lá está, há ali uma envolvência dos que arrancam mal, dos que arrancam bem, ou seja, estás logo embrulhado numa confusão. A partir da terceira linha pode acontecer muita coisa, e basta arrancares um bocadinho pior, então és logo engolido, e temos visto isso, não é? Por isso, sim. E mesmo este fim de semana houve alguns toques logo no início, sim. Correu o bem, Russell a tentar proteger-se. Correu bem, mas houve ali, claro, um mexe, o outro mexe, e claro, por exemplo o Verstappen, aquilo podia ter corrido pior, mas vá lá. Tiago, vamos passar para a Mercedes. Nesta luta interna da Mercedes, Russell ainda tem hipóteses, ou o Antonelli já tem resposta para tudo este ano? Porque até este fim de semana, onde o Russell ganhou a corrida sprint,
parecia haver alguma vantagem do George Russell, o Kimi Antonelli acabou por responder a levar a melhor na corrida. Sim. E portanto levar mais pontos para casa. Para mim está claro, acho que o Russell acabou, quer dizer, o Kimi já se posicionou ali na equipa de uma certa forma, também em termos do campeonato, em termos de pontos e psicologicamente também. Por isso o Russell é um piloto excelente, mas que tem ali uma tarefa muito difícil. Se me perguntaste, e a minha resposta realmente é essa. A escolha agora para mim é clara, e acho que o Kimi está num lance muito positivo, pessoalmente, tecnicamente, psicologicamente e politicamente dentro da equipa. Achas que a troca de posições que a equipa fez durante a corrida já é sinal que está decidido, sim, e a prioridade é para o Antonelli? Sim, já está a começar a trabalhar nisso, sim, claro. Pedro, concordas? Achas que o Antonelli já tem a superioridade dentro da Mercedes? Não tenho a 100% a certeza absoluta de que isso está-se a passar assim, mas eu acho que há uma tendência para se passar para o final mais umas corridas e eu acho que vai haver uma decisão. Pronto, eu acho que de momento são 59 pontos de diferença, se não estou enganado, acho eu, entre eles dois. Não? 59, exatamente, 59. E eu acho que o Antonelli tem mostrado, de momento, é o piloto da Mercedes, não é? Tem o mesmo carro, é o segundo ano que está sentado no carro e com um carro diferente e tudo, e portanto acho que de repente deu aqui um salto muito grande e mostrou as capacidades que tinha, que já eram um bocado esperadas, não é? Eu acho que toda a gente já falava um bocado do Antonelli como sendo um possível campeão do mundo, acho que tinha todo o traço para ser já nas fórmulas anteriores. Eu acho que ainda há algum respeito pelo Russell, não é? Dentro da Mercedes, mas eu acho que depois é uma questão de números. Chegas a uma certa altura, tens que proteger. O que interessa à Mercedes é ter um piloto que ganhe o campeonato e eles somarem o máximo número de pontos possíveis. Portanto, eu não sei se esta decisão que foi tomada, esta corrida, teve um bocado a ver com isso. Eu acho que também houve aqui uma parte de justiça entre as duas coisas, mas eu acho que começa a mostrar, se calhar foi um bocadinho o provar, não é? Tipo estilo, vamos fazer isto, vamos ver como é que corre, porque isto se calhar vai ter que acontecer mais vezes a partir de agora. E tu sabes que a Mercedes não tem grandes problemas em fazê-lo, porque já o fez muitas vezes com outros pilotos no passado, em dar ordens à frente de toda a gente. Portanto, eu não sei se isto não foi um bocadinho provar o pudim e ver o que é que vai acontecer, não é? De estilo ver a reação. Eu não sei, por exemplo, o quão fácil é para um piloto, o Tiago, e é que está nessa posição de dizer intelectualmente quão fácil é aceitar estas decisões por parte da equipa, porque tu impõe-te uma coisa que tu se calhar intelectualmente não gostas de aceitar, não é? Mas depois os números na estratégia e tudo fazem sentido que seja assim, não é? Vamos mudar isto tudo, que é o que faz sentido para nós, não é? É claro. Portanto, eu não sei se isso aconteceu por ele ser o primeiro já, ou se foi a primeira que é tipo, vamos ver se isto corre bem ou se isto vai nos trazer mais problemas. É possível também. Como é que um piloto dentro do carro ouve o engenheiro a dizer vais ter de deixar passar? O que é que... É muito desagradável, como é óbvio. Essas coisas são discutidas antes, quase sempre, às vezes pela reação dos pilotos não foram assim tão discutidas e isso ainda é pior, mas normalmente, e isso acontecia muito no Campeonato do Mundo de Turismos, éramos 5 pilotos oficiais, primeiro na SEAT e quando eu comecei, e era horrível porque à terceira corrida de um campeonato de 12 eventos, à terceira corrida, os 2 pilotos dos 5 que estivessem melhor no campeonato estava fechada, os outros 3 trabalhavam para esses 2. Okay. Mas era a regra do jogo, somos pagos para isso, temos prémios para isso, porque também, pois claro, também é preciso ver essa parte. O piloto na altura da SEAT que ganharia o campeonato, todos nós ganharíamos os mesmos prémios. Ou seja, trabalhamos para ele, assinamos um contrato e aceitamos isso, mas ganhamos todos a mesma coisa, diremos, financeiramente. Agora, claro que o orgulho e a vontade pessoal de ser o melhor possível, sofremos. Quando depois passei para a Honda, como também veio o Tarquini, implementamos muito dessas regras para ser o mais eficientes possível. Porquê? As marcas, claro que querem que os seus pilotos sejam campeões, mas interessa-lhes também muito ser campeões de marcas, e para isso é preciso realmente gerir muito bem, de uma forma inteligente, os campeonatos. Se deixares os teus pilotos lutar até ao final, muitas vezes pode correr bem, mas claro, também pode correr muito mal, e não é
não é visto de uma forma muito inteligente de gerir tanto dinheiro, tanto investimento das marcas. Por isso é frustrante receber essa chamada, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde pode acontecer. O que é que temos de fazer? É posicionar-nos muito mais cedo no campeonato e sermos nós, nós os apoiados, diremos. Agora, o Russell questionou logo no rádio essa decisão, deu a entender ali que um bocadinho que não estava à espera. E agora, claro, vão falar sobre isso, mas como disse o Pedro, se calhar foi um primeiro teste. Realmente também estou de acordo com isso, que pode ter sido aqui uma tentativa para ver como é que isto vai funcionar aqui para a frente. Pode haver um ponto em que, ou seja, vai haver um ponto em que a equipa vai olhar para a tabela do campeonato e vai dizer: acabou para ti, Russell. Isso pode ser uma diferença de pontos, ou pode ser a partir desta corrida estamos a ver que os outros estão a aproximar-se demasiado. O que é que acham? Qual é que vai ser o critério? Qual é que pode ser o critério? É difícil, isso, porque há vários critérios, realmente, há várias estratégias, mas claro que se houvesse uma diferença maior de pontos, que não é muito grande, 59 pontos, realmente pontos. É raro, basta 2 ou 3 corridas mais para o Antonelli, que pode acontecer, ou problemas mecânicos, como teve o Russell, né? Pode acontecer e muda tudo, por isso não convém também muito cedo apostar tudo só num cavalo, mas há várias estratégias, e isso sinceramente eu não sei qual será a mentalidade da Mercedes. Pedro, o que achas que... Eu também acho que é um bocadinho cedo. Eu acho que pronto, tivemos aqui esta mostra da McLaren nos últimos duas corridas e o Norris a ganhar 2 corridas consecutivas. Eu acho que sem dúvida ele vai ser o adversário mais perigoso a partir de agora, não é? Pelo menos é o que parece. Mas ao mesmo tempo eu também concordo que acho que é capaz de ser um bocadinho cedo para pôr uma linha, não é, de bem definida entre quem é o primeiro piloto, porque ainda tens um bocado do campeonato para fazer e não sabes inclusive quem é que realmente vai estar à frente. Vai ser interessante, por exemplo, ver agora o que é que vai se passar com a Ferrari também, não é? Vem um motor novo, vão ficar ainda mais competitivos, vão começar a estragar a coisa também à McLaren. Acho que é um bocadinho cedo. Eu acho que houve aqui uma mostra muito forte, Antonelli, da capacidade dele, mas eu acho que ele também vai ser posto à prova a partir de agora, porque se ele começar a ter um Norris sempre a fazer-lhe frente, e isso está de vez em quando à frente dele mesmo, vamos ver o que é que acontece com a Ferrari, vamos ver até que ponto é que ele também consegue de alguma maneira manter a performance que tem quando não está à frente, ou seja, quando começar a ter que lutar bastante mais e tiver o lugar dele em causa e tudo, não é? Isso psicologicamente também é difícil, e ele ainda é um miúdo, um rapaz, um homem novo, não é? Com 20 anos. Sim, vai fazer 20 anos acho agora. Que ainda vai fazer agora, exatamente. Tanto, eu acho que vai ser interessante ver o que é que vai acontecer no campeonato, e eu acho que a Mercedes vai ter que jogar um bocado com isto tudo. Portanto, eu acho que ainda é um bocadinho cedo para dizer ao Russell: desculpa lá, a partir de agora trabalhas para a equipa e ajudar o teu colega, porque não me parece que matematicamente ainda faça muito sentido. Então vou aproveitar o que tu disseste para passar para a Ferrari. Esta corrida de Zandvoort foi, vamos dizer, meio interessante na Ferrari. De alguma forma são todas para a Ferrari, porque há sempre alguma coisa a acontecer, mas ficou exposta uma clara diferença de método, vamos dizer assim, entre o Lewis Hamilton, que quer decisões rápidas e está a olhar ali a ver-se com prioridade para estar à frente do Leclerc no campeonato, e disse depois das entrevistas, depois da corrida, disse que se queremos ganhar o campeonato temos que começar a tomar decisões desta forma. Portanto, ele tem ali um objetivo, se é realista ou não, vamos ver. E a equipa parece não ter mudado muito a forma como toma as decisões, e não está muito, parece não está muito virada para essa ideia do Hamilton de já ir para estar a atacar ali um potencial campeonato. Ao mesmo tempo, lá está, como estavas a dizer, Pedro, pode ser a última corrida da equipa com um grande déficit de motor. Não sabemos bem o que vem aí nesse pacote misterioso especial de Monza. Pedro, esta Ferrari já morde ou ainda tem dentes de leite? Eu acho que tenho vindo a cair os dentes de leite, é mais isso, não é? Mas muito devagarinho. Tenho vindo a cair os dentes de leite e... sim, mas estas coisas demoram tempo. Isto não é tão fácil como se calhar de vez em quando se tenta fazer e imaginar. Demora tempo a pôr a equipa técnica toda mais alinhada, e eu acho que tem sido um grande trabalho que tem sido feito por trás.
e isso tem-se mostrado nos resultados. O carro, sem dúvida, é um carro bastante melhor do que o ano passado, e é um carro que de alguma maneira está ali sempre no topo também e cria as suas dificuldades à Mercedes, e vamos ver, como tu disseste, possivelmente um motor novo, possivelmente mais potência, quem sabe outros detalhes também que podem nos ajudar durante a corrida, e eu acho que não é descartar o Hamilton, por exemplo, como também alguém que vai chatear o Antonelli ou o Norris, tudo ao mesmo tempo, não é? Que ele, apesar de estar ainda há bastantes pontos atrás, eu acho que continua a ser um bom piloto, não é? Um dos melhores pilotos, e com um bom carro eu acho que continua a ter capacidade grande, acho eu, de chatear. Portanto, eu acho que, por isso é que eu digo, eu acho que isto está tudo um bocadinho aberto. A história toda dos créditos dos motores, por dizerem que, ok, a Red Bull tem um motor mais potente e, portanto, os outros, de alguma maneira, ainda têm alguma alavancagem a nível de desenvolvimento e de poderem melhorar os motores, no outro motor. Eu acho que isto abriu-lhes um bocadinho a porta e acho que vai ser interessante ver o que é que vai acontecer. Eu acho que não é fácil, não é fácil recuperar o que foi até agora, mas se houver mais gente à mistura, dilui-se tudo, a diferença vai-se diluindo, porque se houver de repente um Norris ganha de vez em quando, o Antonelli ganha de vez em quando e o Hamilton acaba por ter um melhor carro também, eu acho que é capaz de se tornar mais interessante e se calhar vamos ver o campeonato não a ser disputado entre dois pilotos, mas se calhar até a ser disputado por mais. Portanto, eu gostava de ver o que é que se vai passar a partir de agora, se este motor realmente vai fazer a diferença ou não. E acho que os dentes de leite estão a cair e lentamente a Ferrari tem vindo a morder cada vez mais, na minha opinião. E as diferenças são tão pequenas entre eles todos, apesar de tudo, que realmente o que o Pedro está a dizer é exatamente isso. Pode mudar muita coisa daqui em 2, 3 corridas, basta um updatezinho funcionar realmente bem, como se tem visto às vezes, que muda mesmo o jogo todo. Por isso, quando havia muitas diferenças, às vezes de meio segundo, 1 segundo, 2 segundos por equipa, não, agora eles estão todos à luta ali por décimas, centésimas às vezes, e por isso não é preciso muito para que realmente a Ferrari venha aqui lutar de uma forma mais consistente e real. Só para acabar isto, eu acho que até aconteceu uma coisa em relação à Red Bull, por exemplo. Eu acho que houve aqui uma altura, há umas corridas atrás, em que pelo menos a mim pareceu-me que a Red Bull, por exemplo, estava a recuperar. Sim. E de repente isso desfeiu-se completamente. Não é? Houve aqui uma altura em que se pensou a Red Bull daqui a bocadinho vai começar a fazer a vida negra a Mercedes, e de repente desfeiu-se tudo. Portanto, porque ou se calhar o upgrade na realidade não funcionou assim tão bem e foi muito temporário porque funcionou naquelas corridas, e os outros entretanto evoluíram e deram um salto outra vez, não é? Portanto, e é o que eu digo, eu acho que está tudo um bocado instável ainda, é o que me parece. As equipas, estamos a falar desta proximidade das equipas e dos carros atualmente. Na tua altura, Tiago, as coisas pareciam bastante mais dispares. Pareciam e nos tempos por volta eram. Como é que as equipas se aproximaram tanto? Isto é produto do tal limite orçamental que agora temos? Ou são outras coisas? É muita mais mistura a acontecer? Há muitas razões. O budget cap claramente veio limitar, só para ter uma ideia. O budget cap mais ou menos desta altura era o nosso budget total na Jordan, 150 milhões de euros na altura. Okay. Mas estamos a falar de 600, 800 milhões entre 400 e 600 milhões para a maioria, e depois praticamente ilimitado para a Ferrari e a Mercedes também. Ou seja, havia ali equipas que quase não tinham budget cap, limitações. Por isso, claro, testes ilimitados. Uma equipa pequena como a Jordan, nós fazíamos 40 a 50 dias de testes por ano e era o nosso limite. Os outros era semanalmente, com 2 carros, com 3 carros, com pilotos de teste, 3, 4 pilotos de teste. Às vezes até ao mesmo tempo que grandes prémios, não era? Há assim umas histórias da Ferrari fazer talvez, isso. Não me lembro bem, sinceramente, mas não me admirava, não. Às vezes, na mesma semana, em várias pistas, ou seja, ali a guerra realmente era só a parte financeira que dava possibilidade para tudo. E claro, quando uma equipa testa 100 e tal dias por ano e outra testa 30, 40, e depois tem uma diferença de budget tão grande, nós quando estávamos em certas pistas talvez estávamos a 1,5 segundo, 2, mas acho que a média mais ou menos era 3 segundos e meio na qualificação para a pole, ou seja, estamos a falar de campeonatos diferentes praticamente, e por isso o nosso grupinho ali
que era a Minardi, a Jordan, às vezes a Sauber também ali sofria um bocadinho, depois os outros estavam noutro planeta, e por isso, mas mesmo à frente, as poles às vezes eram conseguiam pole com meio segundo de avanço. Isto tudo realmente, regulamento, as decisões regulamentares, a limitação de budget, veio fazer com que cada um está ali a extrair o máximo com o que pode. Acho que essas são as razões principais. Não sei se o Pedro tem outras razões em mente, mas eu diria que essas duas razões são as principais. Pedro, como é que viste a evolução das equipas ao longo do teu tempo? Eu acho que depois uma pessoa tem que olhar um bocadinho para a parte histórica também, ou seja, o conhecimento acumulado ao longo dos anos todos, e houve essas equipas todas que tinham um budget muito superiores, não é? Acabaram por acumular imensa tecnologia e conhecimento, que também faz alguma diferença, por isso é que acabas sempre por ver as mesmas 4 ou 5 no topo da grelha, não é? E se calhar tens uma ou outra que historicamente estavas à espera que estivessem lá também, como a Williams e tudo, e se calhar vês menos por outras razões, mas eu acho que esse acumular de conhecimento e tudo faz diferença, não é? E trouxe essa vantagem para essas equipas. Mas eu acho, exatamente como o Tiago disse, eu acho que ao limitares o budget, não é? E portanto, isso só por si traz problemas às equipas grandes, não é? Muitas vezes têm o equipamento e o conhecimento, isso ajuda-as, mas depois, a nível de desenvolvimento e tudo, as coisas já são muito mais limitadas. Depois introduziste também, a nível de desenvolvimento aerodinâmico, também funcionas com um sistema de tokens que funciona ao contrário da tua performance. E isso tudo faz diferença. E depois eu acho que este ano o que aconteceu foi que tu baralhaste as cartas todas outra vez, que é trocaste, fizeste um carro novo, não é? E um carro se calhar um pouco diferente do que tinhas no carro anterior, não é assim uma coisa pequena, foi uma diferença grande, e eu acho que isso baralhou muitas coisas e trouxe, portanto, apesar de veres as mesmas, continuas a ver as mesmas no topo, não é? E se calhar isso tem a ver com essas razões todas históricas acumuladas, porque faz diferença, as pessoas não imaginam, são as fábricas, são as pessoas, os conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo, e isso faz muita diferença, não é? Tu quando começas tens uma equipa que está super organizada, tem os procedimentos todos instalados, tem o equipamento todo, se calhar que os outros também têm de topo, e isso faz uma diferença grande. Só que depois, pronto, não podes gastar mais dinheiro, portanto isso limita-te de alguma maneira, mas quando dão um caderno de encargos também diferente e dizem-te, olha, este carro é completamente diferente do que tu fizeste o ano passado e há 4 anos e por aí fora, voltas a baralhar as cartas todas. E eu acho que este ano juntaste aqui 2 grupos, se calhar, ou 3, tens um grupo muito... Os novos estão um bocado em baixo, não é? E estão muito longe, tens ali um grupo do meio, tens um grupo de cima, e o grupo de cima é os do costume, mas estão muito mais juntos por causa disso. Eu acho que motor, aerodinâmica, tudo completamente remodelado e novo, e não é fácil vires de repente com um carro que realmente está muito, muito à frente dos outros. Eu acho que a Mercedes teve aqui alguma, se calhar, alguma diferença, porque desenvolveram um bom motor, mas a Red Bull de repente também surpreendeu-nos, tem um motor pelo que parece ainda mais potente, mas pronto, a nível de package e de timings, como diz o Tiago, as coisas são mínimas, não é? Estamos a falar de diferenças muito pequenas a nível de tempo entre eles, e isso também torna a coisa mais interessante, não é? Esse problema de apanhar o capital acumulado que as outras equipas têm é um problema que, por exemplo, a Cadillac vai ter que lidar muito agora, vai ter que, não sei se vai ser através de contratações a outras equipas, como é que podem ir dilapidando esse déficit que têm para equipas mais próximas e mais longínquas. Sim, tu é evidente, vais buscar sempre, vais buscar gente a outras equipas que têm experiência e tudo, mas depois acabas também por ter que implementar muita coisa que não é fácil, que não se implementa em 2 dias, e quando falo em procedimentos, falo que são necessários procedimentos, nós não podemos fazer as coisas ao calhas, portanto temos um método todo, como é que o carro há de ser projetado, tudo, até das coisas mais administrativas da empresa, não é? Isso tudo são coisas que foram acumuladas durante anos e anos e anos, não é? Tens uma falha, qual é o procedimento todo? Tiveste uma falha numa peça, o que é que vais fazer, como é que reages? Isso tudo, não é? A tua equipa técnica, muitas vezes por ter o conhecimento também, se calhar reage de uma maneira melhor, porque é gente com mais experiência do que a outra, não é? Portanto, é um bocado disso tudo. Eu acho que a grande dificuldade das equipas novas, mesmo que tenham um budget altíssimo, e a Cadillac entrou, não tinha obrigação nenhuma de ter um budget limitado. A Cadillac, quando começou com o risco total que foi. Nós não sabemos sequer se vamos ter entrada, não é?
portanto, concorreu a ser 11º equipa, essa primeira equipa, e de repente não havia limite. Portanto, desde que houvesse dinheiro podias fazer tudo, mas isso não quer dizer que tens o dinheiro todo, consegues fazer as coisas, porque tens tempo, não é? Eu tinha um chefe meu que tinha uma coisa engraçada de vez em quando, que é, se tiveres 3 grávidas, não consegues ter um bebê em 3 meses, não é? E é a mesma coisa, tu continuas a ter 3 bebés, mas em 9 meses, e é a mesma coisa, tu precisas para fazeres e para organizares um certo número de coisas, e isso demora, não é? Mesmo a comprar o equipamento, a montá-lo, a ter as pessoas experientes para o utilizar e para aí fora, é difícil. E nisso, essa história toda, esse conhecimento acumulado, esses procedimentos e tudo, é uma máquina que está lubrificada, não é? Tu entras dentro de uma Ferrari e são dezenas e dezenas de anos a fazer a mesma coisa. Não há novidades, aquilo funciona, o campeonato corre, o carro muda, toda a gente sabe o que é que há de fazer, não é? É a mesma coisa que a McLaren, é a mesma coisa dentro da Red Bull nos dias de hoje e na Mercedes e tudo. É mais difícil para as equipas novas, sem dúvida. Portanto, acho que há aqui uma diferença. O budget ajuda, o budget cap ajuda, sem dúvida, porque os outros depois não conseguem gastar tanto dinheiro a evoluir o carro, mas se calhar conseguiam, se tivessem dinheiro, a diferença ainda era maior, é o que eu acho. Vamos voltar aos pilotos, e para falar do Lewis Hamilton, precisamente nesta questão da Ferrari, que o Lewis Hamilton teve uma época de 2025 tórrida, vamos dizer, com bastantes complicações. Ouvimos muitas vezes o heptacampeão a dizer que já não era bom o suficiente, que até que a Ferrari devia arranjar outro piloto. Este ano não só já venceu, como parece estar mais à vontade com o carro do que o Charles Leclerc. A razão por trás desta transformação, Tiago, está um bocado naquela adaptação ao carro que estávamos a falar há pouco? Sem dúvida, e trabalho. Mas o trabalho ajuda-nos a adaptar ao carro. O Lewis é um talento, claro, incrível, não há dúvidas. Ele próprio pôs-se em questão, e isso também é uma força enorme de um piloto, de um excelente piloto, saber quais são os seus limites e saber quando está a fazer algo mal e que não está a conseguir. E isso foi talvez a grande força do Lewis, foi de se ter posto de joelhos a dizer, eu não consigo, se calhar já não tenho, perdi aquela luzinha para o primeiro piloto, porque eu já não consigo. Chegou ali um ponto tão baixo na cabeça dele, mas ao mesmo tempo foi essa força que lhe deu capacidade de continuar a trabalhar, acreditar nele e na sua estrutura à volta. Os tais engenheiros de performance que trabalharam dias sem fim para lhe provar quase, não, é que tu tens ainda a tua capacidade, tu só tens é que realmente adaptar aqui um bocadinho, uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele não estava a conseguir, mas com trabalho, com claro, muito talento, deu a volta e vê-se o que é que está a fazer hoje em dia, não é? Já ganhou realmente 2 corridas, está forte e está a ganhar um ascendente psicológico também dentro da equipa. Pedro, o Lewis Hamilton pode ter com a Ferrari o mesmo papel que o Schumacher, digamos, teve com a Mercedes, ou o papel que o Schumacher ainda teve com a Ferrari? Que papel é que o Lewis Hamilton pode ter ali dentro? Pode criar a equipa ou pode... melhor do que aquele? Eu acho que sim, eu acho que é um papel, é uma posição melhor do que aquela que o Schumacher quando voltou à Mercedes depois da Ferrari, não é? Mais tarde, formou-se, voltou por aí fora. Eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que a Ferrari se calhar está em melhor posição nesta altura que a Mercedes estava naquela, e eu acho que o Hamilton também está em melhor estado, não é? A nível físico e psicológico. Se calhar o Schumacher estava quando voltou, portanto, para a segunda vez. Eu acho que eu não descurava o Hamilton a ter um resultado melhor do que se julga neste campeonato. Eu acho que depende um bocado do carro também. Eu acho que não tem nada para provar. É um piloto que hoje em dia também não tem nada para provar, não é? Quer dizer, não se chega ao nível dele se não se fosse um piloto fenomenal. E ele adaptou-se ao carro, não é? Demorou um bocadinho. Eu acho que o do ano passado aqui as coisas não correram bem, mas este ano o carro é um carro se calhar muito mais estável, e ele, é o que ele tem mostrado, consegue tirar proveito do carro, e já não é um piloto novo, inclusive, não é? Portanto, mesmo em relação ao Leclerc, eu acho que ele tem esse handicap, já não é um piloto novo, e isso por si muda as coisas. O Tiago sabe melhor do que eu a diferença que pode fazer, não é? Mas eu não o descurava. Eu acho que ele está numa posição melhor, sem dúvida, que
o retorno do Schumacher à Mercedes, e eu acho que até eu estou a gostar, apesar de nunca foi um piloto que eu apoiasse, mas estou a gostar de o ver, porque acho que ele o ano passado estava a sofrer um bocado e eu pensei que isso viesse a acontecer, não é? Portanto a passagem para a Ferrari até fosse um bocado um desastre, mas eu acho que até se está a tornar interessante este ano, e tem sido até giro vê-lo um bocadinho nas lutas, não é? Pegado com o Leclerc, e tanto um como o outro ter uma performance bastante razoável, não é? Uhum. Tiago, que achas que o Hamilton pode fazer na Ferrari? Pode ser a diferença na Ferrari que muda a equipa para um nível diferente? Sim, eu acho que e aqui tenho que dar os parabéns ao Fred Vasseur na altura. Eu por acaso estava a jantar com ele quando ele recebeu o telefonema do Hamilton a confirmar. Eu não sabia, vi Hamilton no telemóvel, ele mostra-me e fala e pede-me para sair. Estávamos no jantar e claro, levanto-me, saio, e quando eu volto ele explica-me, e eu achei um grande risco, sinceramente. Achei que ia ser, da mesma forma que o Pedro também achou, que ia ser um desastre, e não estava a perceber bem o que é que realmente o Fred, apesar de eu conhecer perfeitamente, o que é que ele realmente queria dele, e nessa noite ele disse-me que não era necessariamente a velocidade final, apesar de ele acreditar que ele ainda tinha, mas era toda a experiência e a estrutura profissional do Hamilton para ajudar o Leclerc. Ele diz: o Leclerc para mim é um dos melhores pilotos, um dos mais rápidos, mas não tem ainda cabeça, não está ainda profissionalmente estruturado para ser um verdadeiro campeão do mundo, e precisa de alguém com a experiência do Hamilton para o ajudar. E eu acho que para o Leclerc e para a Ferrari o Hamilton vai trazer tanto que é isso que nós estamos a comprar, entre aspas. Claro que o ano passado, como as coisas que estavam, ele sentiu-se ali bem apertado, o Fred e o Hamilton, claro, e eu achei, bom, se calhar não foi a melhor decisão, acontece, mas afinal ele realmente ainda tem a performance nele, não é? Ainda tem a ponta de velocidade, ainda tem, e essa experiência toda que ele traz, tanto para a equipa como para ele nas corridas. Eu acho que ele pode ter ali um futuro um pouco a Alonso, não é? Continuar aqui mais alguns anos, divertir-se, ter prazer, ter resultados e criar uma equipa à volta dele. Também estou a gostar muito, por acaso, também nunca fui um fã propriamente do Lewis, mas estou a adorar esta aventura dele. Falaste do Alonso, vamos ao Alonso. Antes deste fim de semana tivemos a confirmação que o Max Verstappen vai continuar na Red Bull até 2030, assim foi o contrato, ou o que se disse. Depois lá veremos se a prática da realidade será mesmo essa, mas o Max Verstappen sempre deu a entender que queria ficar na Red Bull até ao fim da carreira. Esta confirmação deixa apenas uma grande questão por resolver assim no mercado de pilotos, que é precisamente o Fernando Alonso, se ele continua ou não. Já agora um dado curioso: o Fernando Alonso este fim de semana tornou-se no primeiro piloto desde 1974, desde Graham Hill, a pontuar depois de fazer 45 anos. Que é uma estatística. Quando temos falado de Graham Hill e 1974, sim. Imagina. é uma raridade isto. A minha pergunta, Tiago, é: ainda dá para continuar? Ele surpreende-me sempre, sabes? Por isso é muito difícil responder. Só ele é que sabe, e já me surpreendeu tanto que pode continuar a surpreender, assinando para mais um ano ou dois e continuar a ser eficaz e rápido. Ele estava lá antes de eu entrar e continua lá e continua a fazer brilharetes. Por isso é um caso único. Ele não é um piloto normal. Faz parte daqueles poucos que são realmente casos muito especiais. Eu sempre gostei muito dele, sempre inspirei muito nele, sinceramente, no seu approach, na sua forma de ver as coisas, na sua frieza, no seu profissionalismo, na sua dedicação, e continua a impressionar-me. Por isso eu diria que sim, eu diria que ele é capaz de mais, mas a única decisão vai ser da cabeça dele, se ele tem realmente vontade, porque é um esforço incrível, uma força de vontade, realmente é muito difícil o que ele está a fazer. Por isso ele tem que estar a 100% motivado para fazer, e se estiver, não tens dúvidas que continua mais 2 ou 3 anos à vontade, até ao dia que se canse mesmo. Achas que o facto de ele ter tido um filho, ter sido pai agora há pouco tempo, pode mudar o cálculo? Conhecendo o Fernando como conheço, não. Okay. Não.
é uma fase fantástica da vida dele, que ele está a adorar e tudo, mas não é isso que vai fazer, não é isso que vai fazer tomar a decisão. Vai ser mesmo performance, sim. Isso, quando ele sentir que já não está ao nível, não vai querer andar ali a fazer número, isso é claro. E por isso a performance vai ser o decision maker e a vontade. Agora o filho não, vai trazer até mais alegria no que ele está a precisar. Pedro, achas que ainda faz sentido para a Aston Martin continuar com o Fernando Alonso? É difícil dizer que não, não é? É difícil dizer que não, sim. É um bocado isso. Ele é como nós costumamos dizer, que ele é uma força da natureza, não é? Eu acho, sempre o admirei. Eu acho impressionante em algumas coisas. Nunca foi um dos pilotos, se calhar, mais rápidos em qualificação, mas a nível de corrida, se calhar não há muito piloto que consiga manter o ritmo dele. O Tiago que o diga, mas é daqueles pilotos que consegue ir a 95% o tempo todo. É uma garra completamente impressionante. Sabe-se defender como se calhar poucos, não é? A gente já viu isso. ele a manter um comboio atrás dele com um carro que está longe de ser um carro rápido, não é? E eu acho que ele ao mesmo tempo também faz falta, porque traz uma experiência toda que depois não há mais nada, não é? Portanto, tu tinhas que ter um outro piloto. Se ele sair, vais ter que ter alguém para fazer o trabalho dele, com conhecimento e tudo, porque eu acho que o outro piloto, a Aston Martin, se calhar não é propriamente a ajuda que eles precisam. Portanto, eles têm que ter alguém, não é, que os ajude a desenvolver o carro, dê-lhes um feedback também, se calhar que depois de alguma maneira leva as coisas no sentido que é desejado, e parece-me que o outro piloto possivelmente não será capaz de o fazer, pelo menos ao nível dele, não é? Com a experiência toda que tem e tudo. Eu acho que isso é importante também. Para substituir um Alonso era preciso um Verstappen disposto a ir para a Aston Martin? Eu já não digo sequer um Verstappen, mas tu precisas de alguém que tenha... Olha, precisas de um Hamilton, ou se calhar precisas de um Vettel, precisas de alguém, acho eu, que traga todo o know-how e a experiência para uma equipa que depois eu acho que está um bocadinho... A balança está um bocado desajustada, entendes? Não tens dois pilotos, e mesmo que sejam dois pilotos relativamente novos e com pouca experiência, mas que conseguem se calhar ajudar a equipa a desenvolver. Eu acho que há aqui infelizmente está um bocado desequilibrado, e há um lado da balança que se calhar é um bocado fraco, e portanto acho que precisas de alguém forte em várias coisas, que não só na velocidade, do outro lado. Pelo menos é a minha visão acerca disso, não é? Portanto, eu acho que ele traz essa experiência toda de afinar carros, como é que o carro há de ser, não há de ser, o que é que realmente está bem, não está bem. É evidente que ele de vez em quando é daqueles que parece que atira tudo para o ar, porque já não lhe apetece que há mais, que o carro é um traste, mas ele por trás tem toda uma experiência que é difícil de ter, e eu acho que ele acaba por balancear um bocado as coisas, não é? Trazer um equilíbrio para a equipa a nível técnico, não é? A nível de feedback e tudo, que se calhar não haveria de outra maneira. Pelo menos é a sensação que me dá. Não sei se o Tiago concorda com isso ou não. Mas... A 100%, é isso mesmo. Para substituir um Alonso tem que ser alguém assim desse calibre, do Hamilton, ou o Vettel é um bom exemplo também. Não há muitos, não é fácil ir buscar outra pessoa ali para aquele lugar. Ou então limpar tudo, não é? Recomeçar do zero com dois pilotos novos e uma mentalidade diferente. Mas este duo funciona muito bem assim, porque realmente o outro piloto precisa deste apoio, sem dúvida. Já agora, mais um facto sobre o Alonso. O Alonso neste momento é o único piloto no atual pelotão da Fórmula 1 que a primeira vez que testou um carro de Fórmula 1 foi no século passado, em 1999. É o único. O outro mais próximo é o Lewis Hamilton em 2004. Uau, incrível. Isto são formas diferentes de dizer que o Alonso já tem alguma idade. É algo único, não é? É impressionante. Sim. Sobre a Fórmula 1 em geral, sobre este ano que temos tido, Pedro, na tertúlia que nós fizemos em março, nós tínhamos muitas dúvidas sobre o que é que íamos ver, sobre que carros é que íamos ter, que corridas é que íamos ver, que ultrapassagens. Foi uma conversa com muitas perguntas em aberto. Acho que já vimos o resultado no que deu. E já temos mudanças nos motores para 2027, para 2028, para reduzir a dependência da energia elétrica que estes carros Fórmula 1 facilmente gastam.
tu ainda trabalhavas na Fórmula 1 quando estas regras estavam a ser escritas. Achas que os problemas deste ano eram evitáveis? Acho que até houve imensos avisos por parte das equipas, não é? Que muitas vezes podem parecer alguém só a proteger o seu lado, mas eu acho que foi evidente, porque era uníssono, não é? Portanto, a mensagem não era uma mensagem de uma equipa ou outra que se calhar tinha preferência porque seria mais difícil para eles desenvolver o motor, não, era uníssono, que haveriam exatamente os problemas que estão a acontecer, porque através de simulação conseguia-se ver isto, portanto isto não é inesperado, nada do que aconteceu agora foi inesperado, e os próprios pilotos já o tinham visto até no simulador, não é? Quando falámos de um simulador, nós a partir do momento em que havia um carro com motor, contra motor novo e que ia ser gerido, portanto toda esta potência e a bateria ia ter uma gestão muito própria, os pilotos andaram a testar os carros nos simuladores, não é? Nas equipas, e toda a gente se queixava do mesmo, não é? Portanto achava tudo um ridículo. É evidente que havia uma certa esperança, muitas vezes aquela coisa, isso era com uma certa afinação, isto não vai ser tão notório, não é? Mas as pessoas de simulação que não guiam, não é? Mas que veem os números e que escrevem essas coisas todas, não é? Essa parte científica toda, fartaram-se de dizer à FIA que as coisas não iam funcionar e que ia ser um desastre. Portanto, não há novidade dessa parte. Eu acho que era completamente evitável, e eu acho que inclusive houve partes aqui relacionadas com segurança que não foram boas e também deviam ter sido bem pensadas, não é? Porque ninguém quer vir sair de uma curva que não tem uma grande visibilidade e de repente ter uma diferença enormíssima para o carro da frente a nível de velocidade, quando não há, se não vais pôr uma bandeira, não vais levantar uma bandeira amarela a dizer este tipo vai a 40 km ou 50 km hora mais lento que tu, porque estão ambos em corrida, não é? E tu de repente enfaixas-te nele, não é? Já vimos carros a sair fora de pista, etc. Portanto, eu custa-me um bocado inclusive a aceitar esta insistência que houve, porque eu acho que cientificamente foi provado que as coisas não iam funcionar bem e, portanto, aprende-se um bocado à força, não é? Mas vêm aí as mudanças, e houve já mudanças, não é? A nível dos 8 kJ para megajoules para os 7 megajoules, e vão haver mais para o ano, e depois no outro ano a seguir, como tu dizes também, que são a prova de que realmente as coisas não estavam bem. Mas eu acho que estamos em 2026, já conseguimos fazer muita coisa a nível computacional, e eu tenho uma dificuldade ainda muito grande em aceitar porque é que fomos por este caminho. Da minha parte. Tiago, esta Fórmula 1 em que os pilotos são, assim, parece que castigados por tentarem extrair um bocado mais velocidade nas curvas, na reta a seguir falta bateria e perdem a posição ou o tempo todo que ganharam e até mais, faz sentido? Não faz sentido. A Fórmula 1 é o expoente máximo do desporto automóvel e, na minha opinião, deveria ser sempre o máximo ataque. Entendo o conceito, entendo a ideia e o porquê temos chegado a isto, mas que, como disse o Pedro, havia muitas coisas que já se previziam. Era claro que ia haver este tipo de problemas, era claro que ia haver dificuldades e talvez, em certos casos, até coisas perigosas. E não foi bem controlado, não foi bem gerido, mas é verdade que já se aprendeu muito, já se evoluiu muito e as previsões até são bastante positivas. E sabes, eu estou há 12 ou 13 anos muito ligado à Fórmula E, por isso tudo que é gestão de bateria e economia de bateria e não ter que atacar durante a corrida toda, estou muito habituado a isto, mas não quer dizer que esteja de acordo com esse conceito, e muito menos na Fórmula 1. Por isso entendo que possa haver uma parte híbrida, sim, mas foi talvez um step demasiado grande. Sim, claramente. Era talvez mais tempo para desenvolver ou a ideia, o conceito em si estava errado à partida? Sim, errado, foi demasiada eletrificação de uma vez. Sim. E por isso a redução que vamos ter agora. Claro. Vamos descer um bocado alguns níveis, porque temos aqui o pai de um piloto, queremos nós, futuro piloto de Fórmula 1, não é? Que é o Noah Monteiro, e vamos, portanto, à F4 espanhola, para falar um bocadinho do campeonato do Noah este ano. O campeonato tem corrido bem, em geral, o Noah tem sido consistente. Este fim de semana pontuou um bocadinho menos e passou da liderança do campeonato ao 4º lugar, mas ainda há 3 fins de semana pela frente com 3 corridas cada. Exatamente.
Como é que tem sido acompanhar esta viagem do Noah na F4 espanhola? Tem sido uma experiência incrível, sinceramente. Eu tenho 10 pilotos agenciados. Há 15 anos que comecei a gerir pilotos com o António Félix da Costa, o meu primeiro piloto, e hoje em dia tenho 10. E claro que gerir a carreira do seu filho é um pouco diferente, é mais atípico. É mais atípico não, mas é mais intenso, mais estressante também, mas também muito gratificante, porque os meus pilotos todos são diferentes e a forma como eu falo com cada um, a forma como eu posso lidar com cada um, como tenho que os ajudar, o que é que eles precisam também, são todos diferentes. E trabalhar diretamente com o seu filho é uma coisa, é tenso, mas ao mesmo tempo é um prazer incrível, porque vivemos a mesma paixão. Eu posso transmitir esta experiência toda, não é tanto na pilotagem, se bem que claro que ajudo no que posso, mas ele já tem uma estrutura muito boa à volta dele, que trabalha nessas coisas, essa parte toda técnica, mas mais a gestão do dia-a-dia de um piloto. A gerir a pressão, a aproveitar os momentos, quando é que temos que trabalhar em certas áreas, quando é que temos que trabalhar noutra, o que fazer para preparar melhor uma qualificação, ou como depois preparar a corrida, essa parte toda, que é aí que eu tenho mais experiência, de 28 anos de competição, e estou a adorar transmitir isso, da mesma forma como eu transmito aos meus outros pilotos, mas claro, o filho é sempre diferente, mas falo com ele como se fosse, obviamente, qualquer outro dos meus pilotos, sou duro com ele também, se calhar mais duro do que com os outros, talvez em certas áreas, mas tem sido uma aventura fantástica, e vê-lo ter sucesso, vê-lo evoluir, sobretudo como piloto. Eu nos karting, eu não competi em kartings, por isso nos kartings para mim aquilo era tudo novidade, e juntei-me de pessoas que conheciam muito bem o meio. Ele tinha um coach, o Bruno Borlido, que foi um excelente piloto português de kartings, que o ajudou muito, e eu confiava muito nele, e eles fizeram lá o caminho deles. Eu estava lá como espectador, sinceramente. Agora, a partir do momento que ele passa para os carros, aí sim já tenho alguma palavra a dizer, e estou a adorar esta forma de... Porque o meu filho tinha 8 anos, e uma vez eu estava a criticar uns erros que ele estava a cometer numa pista de karting qualquer, e ele vira-se para mim a dizer: mas estás a falar de quê? Tu nunca andaste de karting? E tinha razão, na realidade, não é? Eu estava a ver de fora e não sabia bem o que é que estava a falar naquele, mas achei que é um bocado agressivo, mas adorei essa atitude dele na altura. Agora, quando passa para os carros, já tenho mais informação, e podemos partilhar tudo o que ele está a ressentir neste momento de dificuldades. Eu passei por isso, o António, todos os pilotos com quem ele lida, passaram todos por isso, e por isso é fantástico poder ajudá-lo nessa área, a evitar alguns problemas que nós cometemos, não é? E evitar algumas dificuldades que nós tivemos. Por isso é uma aventura fantástica, e falaste deste fim de semana, foi talvez o pior fim de semana dele este ano, por várias razões. Houve problemas claramente dele, houve problemas de equipa, houve problemas de situações de corrida que acontecem, não é, como sabes? Com 36 pilotos em pista, muita coisa acontece. É muito carro. É muito carro, confusão. São todos muito jovens, todos muito, muito quentes, por isso acontece muita coisa. Mas na área onde ele poderia ter feito melhor, falamos muito sobre isso, e é bom ele passar por estes momentos nesta fase. Claro, tem que aprender, como é óbvio, e os erros que ele comete, tem que entender porquê e como é que vai fazer melhor, e as dificuldades que ele tem. Estávamos a falar há pouco que o carro nunca é o carro perfeito, e ele está a começar a descobrir isso, a perceber que raramente vai ter um carro perfeitinho, e o grande trabalho dele vai ser adaptar-se ao carro naquela situação. Claro que tem os seus engenheiros para ajudar, para melhorar o carro, mas ele tem que explicar o que é que quer, o que é que precisa. O carro, neste caso, o Pedro dizia há bocado que os carros são feitos para ser o carro mais eficaz, e o carro é assim, e o piloto tem que se adaptar, e é verdade. Aqui não é bem assim, porque os carros são todos iguais, foram feitos por uma marca para ser cost efficient, ou seja, tem que ter um custo que não seja muito elevado, mas também não pode ser um carro muito fraco, é o que é, mas é igual para todos, e por isso eles têm que se adaptar, e nesta fase com 16 anos aquilo é só informação a entrar. E já há planos para a próxima temporada, ou depende muito do que vai acontecer nas próximas corridas?
Claro, depende sempre um bocadinho, mas não estou a ver, não há razão lógica para fazer mais um ano de Fórmula 4, por exemplo. O salto vai ser quase natural, seja ele na FREC ou na Eurocup 3, são os dois campeonatos mais lógicos para o salto. O salto para a Fórmula 3 hoje em dia, da Fórmula 4 para a Fórmula 3, não é como na minha altura. A Fórmula 3 hoje em dia é muito mais rápida, muito mais... anda-se muito pouco também, por isso há aqui uma falta de experiência para certos pilotos que há muitas poucas oportunidades de testar o Fórmula 3, porque limitam. Tem as regras do Mundial. Exatamente. E por isso o salto diretamente para a Fórmula 3, e depois há o problema financeiro, é um salto tão grande financeiramente que essa é uma outra questão. Por isso o mais lógico seria a FREC ou a Eurocup 3, e claro que o objetivo dele tem que ser ganhar o campeonato, mas mesmo que não ganhasse o campeonato, o lógico seria dar o salto. Isto são fórmulas de preparação. São fórmulas regionais já de nível Fórmula 3, mas não mundial. Não é? Sim, exatamente, são europeus, campeonatos europeus, mas servem mesmo para formação, não vais lá passar 3, 4 anos, não faz sentido nenhum. Por isso a Fórmula 4 faz 2 anos, e agora vamos saltar, vamos ver. A ideia é sempre estar na melhor equipa possível, dentro dos orçamentos, mas como ele está muito forte no campeonato, está a ser muito cobiçado, por isso agora a parte do manager tentar gerir da melhor forma possível essa parte. Já agora, isto é uma curiosidade que as pessoas têm sempre. Falaste do salto financeiro. Que valores é que estão envolvidos numa temporada de Fórmula 3 do Mundial? Sabes? Sei muito bem, infelizmente. Fórmula 3 do Mundial, estamos a falar de valores entre 1,5 milhão e 2 milhões. Por temporada. Por temporada. Só para a temporada. Depois tens que acrescentar, tentar fazer alguns testes com carros parecidos, que é o que todos fazem. Alguns fazem quase uma temporada, o equivalente de quilómetros numa temporada em testes, com carros muito parecidos, e depois tens toda a estrutura. Claro, depois tens as viagens, tens isso tudo, depois tens a estrutura, podes ter driver coach, podes ter mental coach, podes ter... Ou seja, 1,5 milhão a 2 só compra o lugar na equipa. Exatamente, por isso é muito difícil, sem dúvida. Os resultados ajudam a diminuir esse valor, não há dúvida. Eu estou a receber propostas destes campeonatos com disparidades incríveis de valores, porque há equipas que têm capacidade financeira e querem mesmo este piloto e por isso fazem um esforço financeiro maior. Há equipas que não têm tanta capacidade, mas que até são boas, mas por isso uma pessoa analisa na mesma, mas há diferenças grandes. Na Fórmula 3 será igual. Há equipas que vão pedir mais, equipas que vão pedir menos, depende da capacidade que eles têm em apoiar o piloto. E isso, os resultados do NOA em pista vão fazer com que esse valor pode mudar. Infelizmente, nos monolugares, nenhuma equipa paga completamente ao seu piloto. Para isso, a possibilidade de começar a ganhar dinheiro mais cedo numa carreira tem que se bifurcar para endurance, GTs, os turismos hoje em dia já não estão muito fortes, mas há outros campeonatos onde o piloto pode começar a ser profissional mais cedo. Se for para envergar por uma tentativa de Fórmula 1, que é claramente o nosso objetivo, temos de ter a capacidade financeira para nos dar acesso às melhores condições. É um desporto muito injusto, mas sempre foi assim, infelizmente, e não está a melhorar. Sim, a diferença não está a ser reduzida. Não, porque há cada vez mais procura. O desporto automóvel está a viver um boom incrível, por isso há muita procura de muitos pilotos do mundo inteiro e muitos pilotos com capacidade financeira muito grande. Temos que lutar. Pedro, para um português, isto é a última pergunta da nossa conversa, portanto sem pressão. O que é que um português a trabalhar numa equipa de Fórmula 1 sente quando vê um piloto português também assim numa trajetória em direção à Fórmula 1? Eu acho que há sempre um sentimento de alegria em relação a isso, não é? E para mais porque nós sabemos que a dificuldade que é em chegar, não é? Tipo, à vertente mais alta, não é? Do desporto automobilístico, e o que é que isso representa, o esforço que o Tiago estava a falar, não é? O esforço financeiro é brutal. Eu acho que é lógico, a pessoa sente uma certa alegria. Acho que inclusive quando o António Félix da Costa fez alguns testes e tudo, pá, a Red Bull eu estava lá, não é? E havia sempre aquela esperança, não é, de que as coisas corressem bem e ele ficasse lá e tudo, pelo menos da minha parte, não é? Porque é como qualquer outra coisa, não é? Acho que nos identificamos um bocado, isto não é uma coisa tribal, mas acho que há de certa maneira uma certa
união, não é? Somos do mesmo país, somos ao fim e ao cabo portugueses e portanto eu acho que nesse aspecto há sempre uma certa alegria e portanto era evidente que gostava de ver um português na grelha a correr e portanto vamos ver, vamos estar aqui a fazer força para que corra tudo bem aí com o filho do Tiago e que o vejamos daqui a algum tempo na grelha, porque eu acho que era giro, já não acontece há imenso tempo. Demasiado tempo, não é? Praticamente só nos primórdios, exatamente, desde ti também, não é? Mas foi uma coisa curta e tudo, e portanto eu gostava de ver alguém, inclusive, que ficasse lá por alguns anos e víssemos a nossa bandeira de vez em quando por lá também, não é? Temos pódios, não? Sim, já vão 20 anos desde o último português na Fórmula 1. Por isso temos que... Houve possibilidades, claro, nestes 20 anos, houve alguns pilotos portugueses, e o Pedro falou, e bem do António, que esteve mesmo muito perto, mas por isso temos que remediar isso, não podemos esperar mais. Eu espero, ou seja, as coisas correrem dentro do normal. Daqui a 3, 4 anos sabemos se é realmente só um sonho ou se é uma possibilidade. As coisas estão bem encaminhadas, ele tem que fazer, como eu disse, tem que fazer o trabalho dele em pista. Isso não há milagres. Se ele não ganha, não vale a pena. Só mesmo os melhores é que podem realmente, ou deveriam ter a possibilidade de se aproximar da Fórmula 1. E depois, estou a criar aqui uma estrutura muito profissional, muito mais profissional do que eu tinha na altura, e acho que em Portugal nunca foi assim feito desta forma, para realmente arranjar os recursos necessários para lhe dar as ferramentas para ele poder ter os resultados em pista, porque ele tem que ter essas ferramentas, não é? Se ele não está tanto como os outros, se ele não estiver nas melhores equipas como os outros, fica engolido. Por isso cabe-nos a nós, a estrutura toda de management, arranjar as condições com empresas nacionais, internacionais. Estamos a falar com muita gente, temos tido muita motivação e muito interesse e muita curiosidade de muitas empresas, o que é bom sinal, graças também a toda esta envolvência da Fórmula 1, Netflix e companhia. Hoje em dia há muito mais atenção para a Fórmula 1 em termos globais do que havia na minha altura também, as redes sociais, tudo o que é e as séries todas, por isso ajuda, sem dúvida. Quando se fala em Fórmula 1 hoje em dia, toda a gente sabe quem são os pilotos todos, quem são as equipas, quem são as namoradas também, essas coisas, isto tudo ajuda na nossa direção. Esperemos que corra tudo muito bem. Termina aqui esta tertúlia Bola Branca. Em princípio a programação habitual, portanto, bola, será retomada na próxima semana. A imagem é do Gonçalo Costa, o som é do João Campelo. A Fórmula 1 começa em setembro uma série de 11 corridas em 14 semanas, pouco tempo para respirar e pouca margem para errar. A temporada para já ainda acaba no Qatar, em Abu Dhabi, mas o calendário ainda pode mudar devido à guerra no Irão e entretanto também deverá ser conhecida a data oficial do Grande Prémio de Portugal de 2027, provavelmente em junho. Obrigado ao Tiago e ao Pedro e para a semana a mais. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.